Dizia a Iva cheia de razão, dizia a Iva cheia de razão que este é o spot publicitário mais fofinho deste ano. E é tudo fofinho, ele é fofinho, os quinzinhos são fofinhos, aquilo era o quê? Que bichos eram aqueles? Umas cabrinhas, não, cabrinhas farfalhudas. Cabrinhas farfalhudas. A natureza é prodigiosa. Portanto, lá estava tudo. Mas isso então será na sexta-feira. Agora vamos ao meu primeiro convidado. O meu primeiro convidado de hoje é jornalista. E escreveu um livro. Imagine só sobre o quê? Espiões. Este homem sabe. As grandes agências secretas, este livro permite-nos viajar ao mundo dos principais serviços de informação, inteligência, que é como quem diz, de quem espia, e é um livro que me dizem que está a fazer um grande furor no Brasil. Muito bom dia, um aplauso para o José Manuel Diogo. Porquê? O que é que se passou no Brasil? Diga. Os brasileiros descobriram os espiões. Não lhes ligaram... Não me diga que foi por causa do Obama e do Wikileaks e aquela coisa toda. Foi? De repente, quando não ligavam a espiões nenhuns, perceberam que a Presidente, os ministérios, toda a gente... andava a ser espiado. Toda a gente espiava o Brasil. O que acha? Temos aqui alguém. Mas o pior é que nos espiam também a nós. Espiam-nos a nós! Eu nunca duvidei! Olha, esta aqui, está a ver esta? Porque é sempre assim, não é? É sempre assim. Quando nós não sabemos é que estamos a ser espiados. Pois é. Quando já sabemos... Aliás, diz aqui no seu livro, nós estamos sempre à espera de encontrar o James Bond. Se fosse um James Bond assim, tipo Pierce Brosnan, eu não me importava. Eu peço desculpa, mas... Mas não, são assim umas pessoas com ar de estropício, assim com ar de... Não é? Há para todos os gostos. É. Há mais em bonito, há mais em discreto. O José Manuel é jornalista, não é? Eu licenciei-me em jornalismo, e trabalho em comunicação desde toda a vida. Mas essa é uma das razões pelas quais eu escrevi esse livro. Porquê? Trabalho com políticos, trabalho com diplomatas, trabalho com jornalistas. Com políticos e com diplomatas. Bem, mas tudo o que aqui está é factual, ou seja, verificado, tudo confirmado. Que está é verdade. E por isso deixou de ser secreto. Deixou de ser secreto. Aliás, o livro passa pelas agências secretas mais conhecidas do mundo. Portanto, a saber, a CIA, KGB... A ver se sabe tudo. MI6, o SIS português e a israelita Mossad. A Mossad, por acaso, porque eu sou uma rapariga nascida nos anos 60, estas coisas, eu sempre ouvi dizer que os tipos da Mossad eram muito perigosos e que são muito bem preparados e tal. É verdade ou não? E ótimos contadores de histórias. Porque são daqueles que mais se deixaram apanhar. A sério? É verdade. Então, destas agências que nós referimos, qual é aquela que é menos secreta de todas? A nossa. Só pode ser. Sabe que uma vez fiz uma manifestação à porta dos serviços secretos. Portanto, não viu sempre. Não, mas no programa que eu tinha aqui na SIC, fomos postos na rua logo a correr. Veio um tipo lá assim com ar. Mas deixaram-vos entrar? Não! Então não, foram postos na rua. Veio um senhor cá fora para um programa que eu fazia aqui na SIC que se chamava Os Filhos da Nação. Então vamos fazer uma manifestação para a porta dos serviços secretos. Não parecia bem, naturalmente. E então lá veio um tipo assim com ar de coisa. Mas assim, tudo em baixinho. Vou-se embora. Não, em secreto. Mas isto não é assim, não é? Não é assim. Não. As agências secretas são isso mesmo. São secretas, ocupam-se de episódios e de histórias que às vezes constroem a história e que fazem a história das nações. Dê se há uma boa história, por exemplo, dos nossos serviços secretos. Há muitas. Diga lá, dos nossos, do SIS. Diga lá. Há uma história muito engraçada que foi quando o Papa, o Bento XVI, visitou Portugal. Há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Não vale a pena falar baixinho, pode falar mais alto, porque eu falo muito alto. Nunca se sabe. Nunca se sabe, é verdade. Sim, e então? E uma das coisas que foi pedida aos serviços secretos, ao SIS, é que verificasse quem eram as pessoas que iam estar perto do Papa. Isso era muita gente. Que lhe iam beijar o anel. Eles têm muito trabalho. E então foi preciso verificar... Quem ia beijar a mão, quem ia beijar o anel, melhor Quem dizer. ia beijar o anel. Sim. Coisas que se fazem aos homens santos. E foram verificadas todas as pessoas. Mulheres, companheiras de políticos, de empresários. E houve algumas que não puderam estar. Que se verificou na sua história, na investigação que foi feita sobre elas, que apresentavam algum perigo e acabam por não estar. Mas são uma coisa de rotina, com visitas de chefes de Estado, presidentes de outros países, de ministros, verifica-se sempre quem vai estar com ele para lhes garantir a segurança. A segurança, portanto, podia ser, porque dessas pessoas que iam estar próximas do Papa e daquelas que foram vetadas, então algumas delas tinham ligações suspeitas. Ou pelo menos não estavam completamente seguros
sobre o que poderia acontecer se lá estivesse. Olha, destas agências que nós falámos aqui, destes serviços secretos que fazem, a maravilha das pessoas que gostam de seguir os thrillers, as histórias, eu gosto muito de histórias de espionagem, estas coisas todas e tal. Então vai adorar o livro. Vou adorar. Eu já estive a espreitar. Aliás, descobri aqui uma logo que achei maravilhosa, que eu não sabia que tinha sido assim, e pelo registro é verdade, que tem a ver com a captura de um ex... Do Eichmann. Do Eichmann. Portanto, que é feita na Argentina, não é? Com um avião falso. Com um avião falso. Contou essa história muito rapidamente. A Mossad vai tentar apanhar um daqueles grandes quadros nazis. Uma das especialidades da Mossad era capturar nazis. A Mossad, que é a agência secreta fugido da Segunda Guerra Mundial. de Israel. Israel está rodeado de inimigos por todos os lados. Sim, eles também são um bocadinho patológicos. Ainda nisso, pior que nós. Ainda pior, sim. E uma das tarefas a que se dedicaram sempre foi capturar os nazis. Os chamados criminosos de guerra. Exato. E muitos foram para a América do Sul. Mal mais cobras. Este era um dos grandes responsáveis pelo genocídio dos judeus e tudo mais. Sim. Por Auschwitz, por essas coisas. E todas, exatamente. E ele escondeu-se na Argentina, onde esteve com outra identidade durante... Lindamente, anos. Duas décadas. Mais de 2 décadas. E um agente, estiveram ao pé dele, fizeram-se amigos dele, conviveram com... E isso acontece muito aos espiões, eles tornam-se... Amigos de quem espiam? Nossos amigos. Nunca... Mas é tudo com interesse. Terceiros. E falsas intenções. Falsas intenções. Vai daí! O que é que acontece? Vai daí! Depois disso tudo, um dia encontraram-no, deram-lhe a beber imenso whisky. Bem, deram-lhe um pifo, não foi? Dos grandes. Esconderam-no num carro, levaram-no para uma casa, até que pararam de o procurar, e depois meteram-no num avião que tinha sido preparado de propósito para ter uma cabine secreta, um avião comercial. E essa é uma grande operação dos serviços secretos, em que esse avião normal, que passou nos aeroportos, tinha um compartimento secreto, onde meteram o senhor alemão, o levaram para Israel, o julgaram... E o enforcaram. É uma linda história, Não, isto para dizer, de facto, isto parece quase produção de televisão. A espionagem é igual à produção de televisão. É preciso... Nós também temos aqui uns alçapões secretos, umas coisas, umas pessoas... É igual. Nunca tinha pensado nisso. Mas há muito esta ideia de que a espionagem, que o cinema se inspirou na espionagem. Mas a espionagem também se inspira no cinema. E agora neste mundo todo com a internet e com o Facebook... Mas a espionagem agora está noutra dimensão, não é? Está noutra dimensão. O canal de comunicação é diferente, mas a dimensão é a mesma. É saber mais coisas sobre os outros. É saber mais, os inimigos é que são outros, não é? Olha, eu achei, do que eu estive aqui a espreitar, achei muito, muito engraçado. De facto, para quem tem interesse nestas matérias, olha, aqui está um bom presente de Natal, as grandes agências secretas. Tem muitas histórias. Nem eu me atrevia a dizer isso. Ótimo. Não, mas digo eu que não espio ninguém, estou aqui à vista de toda a gente. Portanto, está aqui de facto a história das agências mais conhecidas e depois estas anedotas, não é? Estas anedotas muito boas, estas histórias que nos sobretudo as portuguesas, as histórias dos portugueses são muito da nossa secreta, desde a passagem dos refugiados na Segunda Guerra Mundial pela Baixa de Lisboa, uma cidade que era atrasada e que de repente se tornou cosmopolita com gente a fugir. E com hotéis especiais para os espiões, não é? Exatamente. Portanto, uns estavam de um lado, outros estavam do outro. Exato, há roteiros que se podem fazer na Baixa. Portanto, do Império do Oeste, digamos assim, do Império do Oeste, não, os aliados e o eixo. Sim, os aliados, mas não é o Império do Oeste. O Império do Oeste eram os japoneses. Bom, o Império do Sol Nascente. O Império do Sol Nascente, mas ligados... Sim, o eixo. Era o eixo, pronto. A aliança tríplice. Os alemães estavam todos ali mais para o lado do Recio, não era? Os alemães eram Recio e os aliados... Eu era mais a Avenida da Liberdade, assim, mais em... Mas encontravam-se, havia alguns que eram mistos e eles... São os duplos. Esses ganham dos dois lados, batalhões. Ora, muito bem, já sabem, tem então aqui as grandes agências secretas, é a nossa primeira proposta de história, histórias muito, não direi bem exatamente divertidas, mas que, não se esqueçam, entre aquilo que é a história e aquilo que é factual, estamos a moldar não só o presente, como conseguimos compreender um bocadinho melhor o passado. Um grande aplauso para o nosso primeiro convidado, José Manuel Diogo. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, sem nenhum tipo de disfarce ou de outro